Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui hoje a nossa aula do dia 24 de julho. Nós vamos falar hoje sobre o CPC 01, falando sobre recuperação ao valor, redução ao valor recuperável de ativos, que trata basicamente do impairment. Tá? É a primeira parte aí da aula e a primeira aula e o primeiro bloco, né? Bom, gente, é o seguinte, como eu estava falando para vocês na introdução. Então, o CPC 01 é um procedimento que, primeiro, antes das normas, nós não aplicávamos, basicamente não era aplicado no Brasil, basicamente as empresas aqui não se utilizavam desse procedimento, até porque, quando você está lá no início, né, antes de 2008, fazia-se somente a contabilidade considerando a forma sobre a essência. De 2008 para cá, a gente passa a utilizar a essência sobre a forma. E aí é uma modificação, digamos assim, no entendimento e na aplicação, inclusive nessa norma. Por quê? Porque essa norma aqui, quando a gente faz o impairment, que a gente identifica alguma perda, essa perda é indedutível. Tá? E uma vez sendo indedutível, as empresas não tinham muita preocupação de fazer, né? Porque você não tinha uma obrigatoriedade pela norma, ou pelas normas, e a Receita Federal não permitia. Tá? Então, uma vez que ela não autoriza e não permite, né? Então você não tem muito, digamos assim, o que fazer. Então, muita empresa acabava não fazendo, acabava não se preocupando, tá? O que até aquele momento era uma coisa normal. De lá para cá, pessoal, isso muda, né? Com a publicação dessa norma, e as empresas passam, então, a ter, digamos assim, uma preocupação com essas perdas. Até porque percebeu-se, pessoal, ficou claro, né, ao longo desses anos, como eu posso dizer, a importância e o impacto, tá, que a aplicação dessa norma pode ter no balanço das empresas. Se a gente olhar o balanço da Petrobras em 2015, né, em outros talvez, em outras empresas, tal, a gente tem casos, por exemplo, lá no balanço de 2015, o prejuízo foi de 21 bilhões, tá? Bilhões. E desses 21 bilhões, se eu não estou enganado, uma boa parte desse prejuízo veio por conta do impairment, tá? Veio por conta de perdas estimadas que ocorreram nos investimentos da Petrobras. Eu já citei um caso para vocês aqui de uma empresa que investiu aí numa usina de cana-de-açúcar, né, no interior de São Paulo, pagou lá na época 50 milhões e 2 anos depois, aí por conta faz um tempo já, e depois de um tempo, isso estava valendo 8 milhões, ou seja, veja, a empresa perdeu 42 milhões em 2 anos num único investimento. Então, é muito dinheiro, o impacto é bastante grande e a gente tem que considerar isso nas demonstrações, tá? Você pega, por exemplo, no caso da Petrobras, ela investiu, teve perda em Belo Monte, teve perdas lá em Pasadena, na Califórnia. Praticamente a maioria dos investimentos que a Petrobras fez naquele momento, né, sob o governo do PT, e aí não sei se é política ou se é desvio por conta daquelas questões da Lava Jato, enfim, não sei, mas teve perdas, e foram muitas perdas. E aí, assim, é algo considerável, né? Bom, e como que a gente traz isso, então, digamos assim, principalmente para as pequenas e médias empresas? Bom, aquelas que são auditadas e aquelas empresas que são de grande porte, elas já vêm fazendo e aplicando essa norma. As pequenas e médias, tem gente, pessoal, que ainda nem sabe que tem que fazer isso, tá? Nos treinamentos é muito comum a gente ouvir pessoas falando, pô, professor, mas a gente tem que aplicar, como é que eu faço, tal? Bom, o que eu posso falar para vocês, via de regra, é o seguinte, no meu entendimento, né? Então, a gente tem alguns procedimentos nas normas que eles falam assim, que a gente tem que levar em consideração, primeiro, a relação custo-benefício, tá? A relação custo-benefício, ela não é um aspecto qualitativo, não é um aspecto fundamental, mas é uma limitação da contabilidade. Então, você tem determinados clientes que, ao aplicar, ou pelo menos tentar aplicar essa norma, o que acontece? Fica muito mais caro, pessoal, a aplicação da norma do que o benefício que essa norma vai trazer para a gente. Isso é natural, tá? Isso é natural porque, assim,
dependendo da situação, não é tão barato você fazer aí esse levantamento, tá? Não é uma coisa tão simples assim, tá? Bom dia, Daiane. Então, a gente precisa levar isso em consideração, né? Aí o pessoal fala, puxa, professor, eu tenho lá um cliente que é um comércio, é pequeno, como é que eu faço? Faço o impairment ou não faço? Bom, primeiro, imagina que você está... bom, a norma diz que tem que fazer para todo mundo, tá? Mas imagina, você está numa empresa pequena. Então, imagina lá que o Regilson tem um cliente dele, que é um cliente pequeno, é um cliente que só tem os dois sócios, são, sei lá, irmãos ou marido e mulher, não apresenta balanço para ninguém, não precisa necessariamente apresentar balanço para banco, essas coisas. Então, você tem digamos assim, você tem um tópico lá no CPC 0, né, que fala da estrutura conceitual básica, ele diz assim, que quando você faz as demonstrações conforme as normas, você está fazendo aquilo para apresentar para terceiros. Aí a gente chama de demonstração para fins gerais. E ele comenta lá o seguinte, que quando você faz uma demonstração contábil, que é somente para o sócio, que você não vai apresentar para banco, para ninguém, em tese ali você não tem uma demonstração para fins gerais. Então, em tese, supostamente você não precisaria seguir as normas aí, é uma brecha que tem ali e tal. Eu acho que a gente tem que seguir as normas, a gente tem que fazer de acordo com as normas, mas a gente tem que levar em conta algumas limitações. E a aplicação do impairment é uma delas. Tá? Em alguns casos, não é tão fácil fazer, né? E outra coisa, quando você vai fazer o impairment, mas você é terceirizado, como é o caso de alguns aqui, é mais difícil, tá? Porque você precisa de informação e quem faz o impairment, pessoal, não é o contador, tá? Quem faz o impairment é a empresa. O contador, nesses casos, ele pode orientar, pode explicar como fazer, vocês vão aprender agora, tal, mas levantar, né, fazer lá os levantamentos, quem tem que fazer é a empresa. Agora, vamos imaginar, a Daiane tem um cliente lá que ela quer fazer, né, a Daiane Mourão, ela falou, esse cliente aqui é um cliente importante para o escritório e tal, eu quero fazer, são poucos ativos, eu vou fazer. É possível? Bom, dependendo dos ativos, é possível sim, tá? Porque aí ela vai levantar aí algumas coisas, muitas vezes, dependendo dos ativos, pela própria internet, então é totalmente possível fazer. Agora, você pega a Daiane Farias, está numa empresa que tem lá energia elétrica, tem um monte de equipamentos de grande porte e tal, ela não tem condição de fazer, tá? Vai precisar que o pessoal, embora ela esteja na própria empresa, vai precisar de pessoas especializadas para fazer, porque senão tem que ir até lá como é que chama? Onde tem lá os ativos, tal, e não só uma questão, digamos assim, de custo, né? Não só uma questão de custo, mas também uma questão técnica, muitas vezes, tá? Então fica difícil. Então vejam que mesmo em situações que você está dentro da empresa, né, trabalhando lá como funcionário, não como terceirizado, em muitos casos já é difícil. Então imagina quando você é terceirizado. Então isso a gente sempre depende do terceiro, tá? Então, vamos ver a norma aqui, pessoal. Vamos ver como é que a gente vai considerar ou trabalhar aí, né? Entender essa norma. Então, CPC 01, tá? Valor recuperável de ativos. Ó, então, essa norma aqui, gente, então, qual que é o objetivo dela? Veja só. É fazer com que os ativos, como está escrito aqui, ó, eles não estejam, né, registrados contabilmente por um valor que seja superior àquele passível de ser recuperado, tá? Seja no tempo, né, seja aí por utilização ou na sua venda. Então, basicamente é assim. Se eu tenho um ativo, quando eu registro um ativo, pessoal, por que nós registramos um ativo? Eu registro um ativo porque eu vou obter benefício econômico futuro com ele, né? Então, esse ativo, basicamente, ele é financiado pelo meu passivo e ele vai gerar benefício, vai gerar, em última instância, receita. Em última instância, ele vai gerar receita, certo? Ao gerar a receita, pessoal, eu tenho ali o meu benefício,
Só que é o seguinte, quando a gente adquire um determinado ativo imobilizado, sei lá, basicamente vamos falar num ativo, o valor que eu pago lá de custo nele é o valor mínimo que eu espero obter de retorno, certo? Então, se eu pago X, eu quero no mínimo ter aquele X de retorno, tá? Quando ocorre de você, digamos, por cálculos prévios, não identificar ou não conseguir, você verifica que aquele retorno você não vai acontecer, então o que acontece? Eu preciso reconhecer uma perda, tá? Essa perda pode ser revertida no futuro? Pode. Você pode ter a perda agora e pode reverter no futuro. Isso é totalmente possível ocorrer, tá? Então, ele visa assegurar que esses ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior ao que você vai recuperar, seja pelo uso, seja pela venda. E por quê? Porque você estaria demonstrando, digamos assim, um ativo super avaliado. Então, a ideia aqui é que você não tenha superavaliação. E outra coisa, pessoal, impairment é só para ativos, a gente não faz impairment para passivo, tá? Então, caso existam evidências então claras de que os ativos estão registrados por valor não recuperável, ou seja, você não vai recuperar o valor que você investiu, então ela deverá, gente, vou grifar esse termo aqui, deverá imediatamente, tá? Imediatamente reconhecer a desvalorização por meio do reconhecimento de perdas. Então, você identificou que um ativo não vai recuperar o valor que você previa ou estimava que ele fosse recuperar, imediatamente você tem que reconhecer uma perda, tá? Não é no próximo fechamento, no próximo balanço, não, é imediatamente. É no mês que você identificou, você tem que fazer esse lançamento, tá? Esse reconhecimento de perda. Esse pronunciamento, então, deve ser aplicado na contabilização de ajuste para perda por desvalorização de todos os ativos, exceto estoques. Muito bem, pessoal. Estoque está fora, porque o estoque, ele tem um procedimento específico que a gente, quando olha o estoque, ele fala assim, o procedimento no estoque, você vai reconhecer o estoque, o reconhecimento posterior, né, a mensuração posterior, é o custo de aquisição ou valor recuperável líquido dos dois, o maior, tá? É isso que você tem que fazer, tá bom? Então, o estoque está fora, porque o estoque tem procedimento específico, ok? Muito bem. Outra coisa, ativos advindos de contrato de construção. Então, isso aqui, basicamente, tinha o CPC 17, não tem mais, ele está lá no CPC 48, mas também pode acontecer, tá? Mesmo eu mantive aqui porque essa norma ainda não foi alterada, então ele consta aqui o contrato, o CPC 17, mas o procedimento aqui, embora ele tenha sido cancelado, esse CPC, revogado, os procedimentos desse contrato estão lá no 48. Então, também, tá? Quando você tem ativos que vêm lá do contrato de construção, que você vai ter que reconhecer a receita ao longo do tempo, tá? Ou algumas perdas, você tem um procedimento que é específico dessa norma, tá? Então, você tem que ir lá hoje no CPC 48 e não aqui nessa norma geral, tá? Ativos fiscais diferidos, a mesma coisa, a gente não tem que fazer esse reconhecimento, porque primeiro que você, quando você fala de tributo sobre o lucro, nós estamos falando de diferenças temporárias, essas diferenças elas vão ser revertidas e o CPC 32, quando você apura o imposto, aquele valor é que você tem que pagar, tá? Então, você não consegue, digamos, ter perda nesse valor ou reduzir, digamos, aquela compensação. É aquele valor e ponto final. Então, você não tem necessariamente perdas aqui, tá? E ativos advindos de planos de benefícios a empregados. Aqui também, quando a gente olha o CPC 33, ele também tem procedimentos específicos e basicamente, se a gente olhar, quando a gente, principalmente o D, basicamente ele está mensurando a valor justo, né? E quando é valor justo, basicamente, você, em alguns casos, tem, outros não. Basicamente aqui, você vai ter que fazer o ajuste atuarial, você vai ter que fazer um controle, não que você não apure perda, você até apura se for o caso, mas não seguindo este CPC. Esses três itens aqui, então ativos financeiros dentro do alcance de outros dos pronunciamentos técnicos de instrumentos financeiros, que é o 48, 39, 40, propriedade para investimento 28
e o CPC 29, eles estão fora, pessoal, porque basicamente, olha o que ele fala, os instrumentos financeiros basicamente são mensurados a valor justo, basicamente, tá? Valor justo, né? E aqui a gente tem propriedade para investimento, ó, que seja mensurada a valor justo. Então também não tem. E também o ativo biológico, ó, que sejam mensurados a valor justo. Por quê, gente? A gente está olhando o impairment, a gente faz assim, ó, eu tenho os meus ativos, e se eu não tenho uma expectativa de recuperação, então eu vou reduzir o valor, perfeito? Agora, se é valor justo, a cada mensuração você automaticamente já vai, né, balancear o efeito, então ele já vai estar ali na sua demonstração pelo valor que efetivamente você iria recuperá-lo. Até porque, quando é valor justo, basicamente, você vai realizar aquele ativo pelo valor justo, certo? Você vai vender ele pelo valor justo. E aí, se você tem uma boa apuração de valor justo, você não tem que apurar ganho ou perda ali, né? Porque o valor justo já mostra o valor que você recuperaria daquele ativo naquela data, tá? Então, basicamente, esses ativos que estão a valor justo, basicamente, tá? Eles não têm, eles estão fora do alcance aí do CPC 01. Ó, outra coisa, ó, custo de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhias de seguros, que está dentro do CPC 11, aqui também. Então, quando você tem custo de aquisição que é diferido, ativos intangíveis, direitos contratuais, por quê? Porque você tem o CPC 11 que é específico para contratos de seguro, para seguradoras. Pessoal, quando ele fala aqui contratos de seguros, nós estamos falando de seguradoras. Nós não estamos falando de quando eu, indústria, vou lá e faço um seguro. Não, nós estamos falando de uma seguradora. E lá você tem uma norma específica e é ela que dita os procedimentos para a gente fazer, tá? Pode falar aqui, ó, e mesma coisa, ó, ativos não circulantes, classificados como mantido para venda, em consonância com o CPC 31. Por quê? Porque aqui também nós temos a questão do valor justo. Então, esses ativos que estão lá no CPC 31, né, ou seja, a partir do CPC 31, registrados como não circulante mantido para venda ou operação descontinuada, a gente não aplica porque eles estão sendo mensurados a valor justo, ok? Ó, esse pronunciamento técnico é aplicado a ativos financeiros classificados como, então, controladas, conforme o CPC 36. Por quê? Porque se a minha controlada ela tiver uma perda lá e eu perceber que eu não vou recuperar parte daquele investimento, eu tenho que reconhecer uma perda por impairment, tá? Ó, então, a controlada coligada, a mesma coisa, tá? Então, se a minha coligada também tiver uma perda e eu tiver investimento, então não tem jeito, eu tenho que reconhecer essa perda e empreendimentos controlados em conjunto. Esses 3 itens aqui, pessoal, são investimentos em outras empresas e que se essas empresas tiveram perdas consideráveis, ou se essas empresas, digamos assim, tiverem algum tipo de problema, né, a gente precisa reconhecer uma perda. É aquele caso que eu contei para vocês. Uma empresa investiu numa usina e essa usina perdeu aí a maior parte do seu valor, né? Daquilo que ela poderia gerar de benefício. Por quê? Se você vendesse, praticamente o valor seria muito baixo, se você vendesse a empresa, e se você continuasse produzindo, os custos estavam elevados e a expectativa de geração de receita era baixa, porque o preço naquele momento do álcool estava muito baixo. Tá? Então, se essa empresa manteve esse investimento até hoje, então muito provavelmente essa perda deve ter sido revertida, tá? Mas naquele momento teve que reconhecer a perda, não tem jeito. Tá? Que aí são esses casos aqui. E outra coisa, ó, para perdas por desvalorização com outros ativos financeiros, então aplicado o pronunciamento técnico, aqui é o 48, tá, gente? Instrumentos financeiros, que é reconhecimento, mensuração e a orientação do OCPC 3, tá? Por quê? Porque basicamente esse CPC, que é o 48, ele vai definir que basicamente esses ativos eles são mensurados a valor justo, tá? Então tem basicamente 2 ou 3 tipos de mensuração lá e eles são a valor justo. Então basicamente você não a perda já vai estar automaticamente reconhecida quando você fizer esse ajuste para cima, se for ganho, ou para baixo, se for perda, ok? Bom, então a gente entra aqui nas nossas definições, né? Ou seja, aqueles itens que o CPC considera. Então, alguns é comum para todas as outras normas e outros são específicos aqui, ó. Então, o valor contábil, esse é comum, montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço,
depois de toda, deduzida, né, diminuída de toda a respectiva depreciação, amortização, exaustão e ajuste para perda. Então, quando a gente apurar um ajuste para perda aqui baseado nesta norma, consequentemente, a gente vai ter essa redução e isso vai compor o valor contábil, né? Essa unidade geradora de caixa, basicamente, a gente tem essa norma aqui. Aí sim, hein, pessoal? A gente tem esse conceito aqui, que ó, é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Entradas essas que são, em grande parte, independentes das entradas de outros ativos ou outros grupos de ativos. Então, a unidade geradora de caixa, pessoal, fala, ó, o menor grupo identificável de ativos. Então, sempre que a gente for fazer o impairment, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, a gente tem que fazer ou considerar o impairment como ativo individual. Então, se eu tenho 5 ativos na minha empresa, eu vou ter que fazer o impairment para cada um deles, ok? Agora, tem determinadas situações que aqueles ativos, eles não geram benefícios sozinhos, tá? Eles geram benefícios em conjunto. Então, você precisa digamos assim, da união desses ativos para você poder fazer o impairment. E esse conjunto é que a gente chama de unidade mínima geradora de caixa, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui no meu escritório, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui as mesas, tenho as cadeiras, tenho o computador, tá certo? Então, o que gera receita? São as mesas individualmente, são as cadeiras individualmente, os computadores individualmente ou o conjunto, porque tudo faz parte do processo. Então, o conjunto, certo? Então, se eu for fazer, por exemplo, um impairment aqui do escritório, né, da minha empresa, eu vou ter que fazer considerando o escritório inteiro, o conjunto, porque o que gera receita é o conjunto, não é um bem só, né? Se você pegar, sei lá, uma linha de produção, o que gera a receita? É uma máquina ou todas as máquinas que compõem a linha de produção? Certo? Você pegar, por exemplo, uma farmácia. Veja, uma farmácia, pessoal, uma loja digamos, de varejo, aí, umas Casas Bahia, que mais? Pode até ser um supermercado, um Extra da vida, um Pão de Açúcar, né? Essas lojas de varejo. O que acontece? Você tem muito estoque, certo? Você tem bastante estoque, mas você tem poucos ativos. Quer dizer, poucos ativos não, você vai ter o imóvel, né? Mas você vai ter caixa, você vai ter máquina registradora, você vai ter as gôndolas, certo? Então, você tem frigorífico, você tem um monte de coisa, mas percebam que o que gera receita não é a gôndola sozinha não gera receita, porque ela pode estar cheia, mas se você não tem como repor o material, vender, fazer propaganda, se você não consegue cobrar com o caixa, certo? Os carrinhos, né, para as pessoas fazerem as compras, veja, o que gera receita é esse conjunto todo, tá? Então, nesse conjunto todo, a gente chama de unidade mínima geradora de caixa. Se você pega numa grande indústria, às vezes você tem, por exemplo, imagina uma empresa que ela trabalha com locação, frete, né, de ônibus, por exemplo, fretamento de ônibus, né? Ônibus rodoviários, ônibus de viagens. Então, quando você pega esse caso, veja o que gera receita. É o conjunto de ônibus ou cada ônibus individualmente? Então, você tem cada ônibus, cada viagem que ele faz, ele gera receita, certo? Os outros podem estar todo parado, mas se um tiver fazendo, ele está gerando receita. Ele não precisa dos outros ônibus funcionando. Ele sozinho gera receita. Então, nesse tipo de operação, e aí não precisa ser, estou falando de transporte, mas não precisa ser somente isso, tá? Quando você tem essa situação, você vai fazer o impairment ônibus por ônibus, caminhão por caminhão, por exemplo, uma companhia de trem. Eu tenho os trilhos, tudo bem, mas tem o trem. O trem sozinho consegue fazer digamos, gerar receita, tá? Agora, será que eu consigo gerar receita em um trem sem ter, por exemplo, alguma coisa para carregar o trem? Se não for possível, então você está falando de uma unidade mínima geradora de caixa, que é o conjunto, tá, gente? Ó, é o conjunto, ó. É o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Então, ó, entradas essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos. É o caso do ônibus. Você tem um monte de ônibus, mas
o ônibus é o menor grupo identificável de ativo, porque aquele ativo sozinho gera caixa, independentemente de outros ativos. A unidade geradora de caixa, na verdade, é um conjunto de ativos que, em conjunto, geram receita, tá? Eu posso ter várias unidades geradoras de caixa, tá, gente? Imagina que eu sou as Casas Bahia e eu vou fazer o meu impairment por loja. Então, eu tenho que cada loja é uma unidade geradora de caixa. Por quê? A receita que é gerada na loja aqui do Tabuão vai ser diferente da receita da loja que é gerada no Campo Limpo. Então, os ativos da loja do Tabuão é diferente da loja do Campo Limpo, que é diferente da loja lá do centro, que é diferente da loja lá na Zona Leste ou de qualquer outro estado. Tá? Então, vejam que a loja em si é uma unidade mínima geradora de caixa. Então, porque cada unidade gera receita de forma independente. Tá? Então, isso é unidade mínima geradora de caixa ou unidade geradora de caixa. E a gente tem os chamados ativos corporativos, gente. Isso aqui também é outra coisa que surge muito, tá? Ó, ativos corporativos são ativos, exceto o goodwill, o ágio por rentabilidade futura, ó, que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros, tanto da unidade geradora de caixa sob revisão, quanto para outras unidades geradoras de caixa. Então, os ativos corporativos, a gente tem a seguinte situação. Imagine que você tem uma determinada empresa, tá? E você tem um determinado departamento que ele gera serviço para toda empresa. Então, por exemplo, a gente tem, muito comum o caso de informática. Eu já trabalhei numa empresa que o departamento de informática da empresa ficava na Índia, tá? Era na Índia, e a gente tinha esse procedimento, tudo que eles faziam eram para assim, o mundo todo. Então, a gente tinha empresas em 36 países, e nesses 36 países, esse departamento de informática, ele prestava serviços, tá? Então, veja, todos os equipamentos que a empresa tinha lá na Índia, eles eram ativos corporativos. Por quê? Porque eram ativos que eram, teoricamente, divididos por todas as outras unidades. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa situação quando a gente tem aquelas unidades de serviços comuns, né? Tem uns nomes aí que, assim, é um departamento de serviços na empresa que presta serviço para todos os outros departamentos ou para todas as outras unidades. Tem como se diz? Eu vi uma empresa de publicidade, tá? Eu estava tentando lembrar o segmento, era uma empresa de publicidade. E ali naquela empresa de publicidade, a gente tinha o seguinte, você tinha, por exemplo, acho que era um grupo com 7 ou 8 empresas de publicidade, tá? E essas 7 ou 8 empresas de publicidade tinha que fazer a contabilidade, tá? Tinha ali que fazer como eu diria, todo o procedimento de registro contábil, financeiro e tal. E eles, em vez de terceirizar ou criar um departamento contábil para cada uma das empresas, eles criaram uma espécie de escritório de contabilidade e esse escritório cuidava de todas as empresas. Eles eram funcionários desse escritório, mas esse escritório é exclusivo desse grupo de empresas. Tá? Ficou mais barato eles fazerem isso. Então vejam que aquele escritório, se a gente for pensar, às vezes você tem situações dessas que você tem um CNPJ diferenciado, e aí cada uma das empresas poderia ter uma participação ali, né? Ficaria um pouco difícil dependendo da situação, porque o CRC talvez não permita, talvez não, o CRC não permite, mas ele não permite, a não ser que tenha um responsável técnico, né? Mas ele pode simplesmente criar uma unidade, não precisa ser uma empresa independente, ele pode criar uma unidade prestadora de serviços. Essa unidade tem esses ativos corporativos. São ativos que estão prestando ou gerando benefício para todas as outras unidades, tá? Então, vocês vão ver que ele vai dar, para fazer o impairment, ele vai dar procedimentos específicos para esses ativos corporativos também. Ele vai falar como tem que fazer nesses casos, tá? A gente tem aqui despesas de venda ou de baixa, então, essas aqui a gente também já viu em outras normas, que são as despesas incrementais, né? Ou seja, aquelas que surgem se eu for fazer a venda, tá? Ó, diretamente atribuídos à venda ou à baixa do ativo ou unidade geradora de caixa. Aí ele exclui as despesas financeiras
e os de impostos sobre o resultado gerado. Então, sobre o resultado é imposto de renda e contribuição. Agora, sobre a receita, nós temos PIS, COFINS, se for dependendo do caso, né? Nem sempre tem, mas se tiver, então ele vai fazer parte. Então, aqui a gente pode ter comissão, despesa para desmontar, despesa de transporte, despesa, né, para entrega, tudo isso vai fazer parte dessas despesas de vendas. E também tem aí o valor depreciável, amortizável e exaurível, que é o mesmo do imobilizado, que é o mesmo do intangível, né, que é o custo do ativo ou outra base, porque pode ser valor justo menos seu valor residual. Então, é aquilo que eu vou depreciar ou amortizar. Então, ele sempre vai falar disso daí. É a mesma coisa, depreciação, amortização e exaustão, então também já vimos, já discutimos muito sobre isso. É a alocação sistemática aí do valor depreciável desses ativos, o custo desses ativos alocados aí durante a vida útil, né? Então, vou pegar esses gastos todos e alocar eles ao resultado ao longo dessa vida útil. Valor justo, também nós já vimos esse conceito, bastante discutido, ó, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência do passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração, tá? Então, isso aqui também a gente já falou bastante, é um conceito bastante conhecido de vocês. E aqui a gente tem a perda por desvalorização. Então, esse conceito aqui, ele está basicamente, a definição principal dele é aqui nessa norma. A gente até vê isso em outras normas, mas o conceito original é este, ó, é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Então, se você tem um valor contábil de um ativo e ele é superior ao valor que você espera recuperar, então você tem que, essa diferença, a gente vai ter que reconhecer como se fosse uma perda, tá? E o valor recuperável, que a gente fala bastante também, ó, de um ativo ou unidade geradora de caixa, é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesas de vendas e seu valor em uso. Gente, então, veja que nós temos aqui, ó, a perda por desvalorização, que é a diferença entre o valor contábil e o seu valor recuperável, tá? Isso vai ser, essa diferença vai ser o valor da minha perda. O meu valor recuperável, estou repetindo porque esses conceitos aqui, eles são muito importantes para essa norma. Então, o valor recuperável de um ativo, unidade geradora de caixa, é o maior montante entre valor justo, líquido de despesas de vendas, e seu valor em uso. Esse é o recuperável. Ó, então, ele já falou aqui, ó, valor em uso ou valor justo. Valor justo está aqui. Valor recuperável, perda e valor em uso, tá? Ó, o valor em uso, então, é o valor presente de fluxo de caixa esperado que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. Então, nós vamos ver esse conceito direitinho, mas basicamente, o que é o meu valor em uso? É quando você tem determinados ativos, eu vou projetar para 5 anos esses ativos, então vou projetar ali a minha receita, vou projetar ali a minha despesa, os gastos que eu vou ter com esses ativos, e daí trazer todos eles a valor presente. Tá? E aí esse valor presente vai ser o nosso valor em uso. A norma gasta um bom tempo falando do valor em uso aí, pessoal, porque eu diria assim, é um dos itens, é um pouquinho mais complicado, porque o valor em uso você precisa projetar ele para 5 anos, e você precisa definir a taxa para você trazer ele a valor presente. Então você tem uma série de detalhezinhos a mais aí para poder trazê-los aí a valor presente. Tá bom, pessoal? Por enquanto, tranquilo aí, dúvidas, certezas? Tranquilo? Bom, pessoal, então voltando aqui à gravação, né? Bom, então a gente tem esse valor em uso aí, que é uma dificuldade que a gente tem, que é trazer isso aí a valor presente. Você tem aí uma série de procedimentos que a norma vai falar como que tem que ser feito, tá? E um outro fator importante é a vida útil, tá? Quando a gente pensa aqui em termos de impairment, quer dizer, a gente precisa levar em consideração a vida útil, né? Ela tem alguns efeitos aí. Então, a vida útil, ó, o período de tempo no qual a empresa espera usar o ativo e o número de unidades de produção, unidades semelhantes que ela espera obter com o ativo. Este conceito é o mesmo lá porque vida útil, gente, é o conceito de vida útil, ele está lá no imobilizado, está lá no meu ativo intangível. Sempre que a gente tem que levar alguma coisa em consideração
que é necessário você medir a vida útil dele, então esse é o conceito, tá? O tempo ou unidades de produção que você espera. E nunca, né, para fins de normas, nunca a vida útil da Receita Federal. A vida útil da Receita Federal a gente só aplica quando você não tem nenhum procedimento, digamos, de mensuração confiável da vida útil pelos ativos, né, pelos benefícios que vão ser gerados. Então, nesse caso, você usaria a Receita, mas o aconselhável é você fazer a medição dessa vida útil, tá? Bom, então olha só. Pessoal, então primeiro essa definição aqui que é bem importante, ó. Impairment, então, é o instrumento utilizado para adequar um ativo à sua real capacidade de retorno econômico. Então, o impairment, às vezes a gente pergunta assim, o que é o impairment? As pessoas respondem, é a perda. Não, gente, o impairment não é perda. Perda é perda, impairment é impairment, tá? São coisas diferentes. É por meio do impairment, que é o processo, é que eu apuro se há perda ou não. Então, o impairment é o processo de identificação, é a metodologia para apurar se há ou não perda. Porque você pode fazer o impairment e não encontrar ou detectar perdas. Você pode aplicar o impairment e ter perdas, tá? Então, você pode ter aí as duas situações. O fato de você não reconhecer uma perda não quer dizer que você não fez o impairment. Você pode fazer o impairment e não ter perda, tá? Muito bem. Ó, e aí ele fala aqui, ó. Então, o impairment... Vocês estão... Ó, então, o impairment, então, de novo, é o instrumento, é o processo, é a metodologia, tá? Ó, o impairment é aplicado para ativo corpóreo, ativo intangível, ó, de vida útil definida, ativo intangível de vida útil indefinida, ativos disponíveis para venda, tá? Ativo decorrente de operações descontinuadas, outros mencionados em outros pronunciamentos. Então, basicamente, pessoal, a gente tem aí uma gama enorme de ativos que estão sujeitos ao impairment. E essa norma aqui, ela dá o conceito geral do impairment, tá? E cada norma específica vai dizer como isso tem que ser aplicado ou em que momento, tá? Mas basicamente é no momento que você identificar uma perda, uma redução da capacidade de recuperação desse ativo. Então você tem, ó, ativo corpóreo, basicamente imobilizado e propriedade para investimento, vida útil intangível aqui, ó, CPC 4, seja a vida útil definida ou indefinida. Ativos disponíveis para venda, né? E operações descontinuadas, nós estamos falando CPC 31, e outros ativos mencionados em pronunciamentos. Então, à medida que você olha um determinado pronunciamento, ali ele fala se você vai aplicar isso baseado no impairment, né, considerando o CPC 01. Por exemplo, você vai analisar a norma referente a leasing. Então, contratos de leasing estão sujeitos à aplicação do CPC 01, por exemplo, tá? Ó, e, gente, prestem atenção nessa figura aqui, ó. Esta figura que eu vou mostrar aqui para vocês novamente é, digamos assim, o procedimento básico do impairment. Então, se quer entender o impairment, esta é a figura que você tem que ter na cabeça, essa é a figura que você tem que ter em mente para saber como que você faz o impairment. Ó, ele é assim, ó. Ó, então você tem o seu valor contábil líquido, que a gente já viu o conceito, né? Vou comparar com o meu valor recuperável. Nessa comparação aqui, pessoal, eu vou usar aqui dos dois o menor, tá? Dos dois, deixa eu escrever, né? Melhor assim, ó. Então, dos dois aqui eu vou usar o menor, tá? Entre o valor contábil líquido e o meu valor recuperável. E o meu valor recuperável é justamente, ó, o maior entre receita, entre esses dois aqui, tá? Ou seja, o meu valor em uso e o meu valor líquido das despesas de vendas. Por isso que eu disse para vocês, ó, entender o que é o valor contábil, o meu valor recuperável, o valor líquido de venda e o valor em uso. Então, quando eu falo assim, ó, eu estou fazendo o impairment, na verdade eu estou pegando todos esses elementos, ou seja, meu valor contábil já está na minha demonstração, tranquilo. O meu valor líquido de vendas, eu preciso ir lá e apurar, certo? Preciso ir lá e levantar esse número. E o meu valor em uso eu preciso calcular. Então, quando eu calculo esses dois, comparo, o maior deles é o meu valor recuperado.
Aí eu comparo o meu valor recuperável com o meu valor contábil líquido. Dos dois, o que vai ficar no balanço? O menor. Se o meu valor recuperável for maior que o meu contábil, eu não preciso fazer nada. Se o meu recuperável for menor que o contábil, então eu reconheço uma perda. Só que veja, para eu chegar no meu valor recuperável, eu precisei apurar esses itens aqui. Consequentemente, você fez o impairment. Então, o impairment é a aplicação desse padrão, é a aplicação desse procedimento, tá? Não é a perda, tá? A perda é o resultado, tá certo? Você vai fazer isso para apurar se houve perda ou não. Tudo bem, gente? Essa figura, pessoal, é a mais, digamos assim, uma das mais importantes aqui que a gente tem para poder entender o que é o impairment, tá? É esse quadrinho aqui. Bom, então como é que a gente identifica, digamos assim, se você tem um ativo que está desvalorizado? Então, você tem lá o ativo, como é que eu sei se eu preciso fazer um impairment nele? Como é que eu vou identificar isso? Ó, então, primeiro, o ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede o valor recuperável. Então, se o meu valor de, assim, a minha previsão de recuperação, né, de resgate desse valor, ele é superior àquilo que eu, digamos, o meu valor contábil, né, que está no meu balanço, ele é superior àquilo que eu espero recuperar em termos de benefício, então eu tenho um ativo desvalorizado. Gente, quando a gente fala recuperar em termos de benefício, nós estamos falando o seguinte: em última instância, é gerar caixa, certo? Só que a gente tem que lembrar que os ativos eles geram caixa, numa grande maioria, de forma indireta. O estoque gera caixa de forma direta, certo? Porque você pega o bem e vende, ele vai gerar ali para você um contas a receber que vai se transformar em dinheiro. O ativo imobilizado é um ativo intangível, uma propriedade para investimento. Propriedade para investimento nem tanto, né? Mas investimentos em si, eles geram benefícios normalmente de forma indireta, porque você usa, ele vai gerar receita, né? Ele vai gerar uma série de itens que vai para uma conta de estoque e tal, para depois se transformar em receita, tá? Então, a gente precisa pensar nesse valor contábil e nesse valor recuperável. Então, quando a gente fala em benefício que esse ativo vai gerar, não é único e exclusivamente o caixa, tá, gente? É o benefício, pode ser a receita, tudo isso, é o sentido mais amplo, tá? Ó, se qualquer das situações descritas nos slides seguintes estiver presente, então a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Vocês vão ver lá que se você não tem indicação de perda, então você não precisa fazer uma estimativa formal, tá? Se não houve indicação de perda. Mas se as situações seguintes elas existirem, então a gente precisa fazer uma estimativa formal. E a estimativa formal é pôr no papel, tá, pessoal? Escrever, fazer aí um relatório, um dossiê, qualquer coisa do tipo. Esse pronunciamento, então, não requer que a entidade faça uma estimativa formal desse valor recuperável, se não houver indicação de possível desvalorização. Então, por exemplo, você tem lá na sua empresa, então você pega a Daiane, está lá trabalhando, tem lá a mesa dela, o computador, tal, a cadeira, digamos assim, que ela usa no escritório dela, e assim, ela está usando normal, então comprou, espera-se, a empresa comprou, espera-se usar aquele bem por, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, e está usando de forma normal. E no primeiro ano usou normal, tranquilo, não teve nenhum problema aí, digamos, de manutenção, excesso, quebra, né? Enfim, não estragou o bem. E isso vem acontecendo ano a ano. Ela é cuidadosa, cuida dos negócios lá direitinho, então, não há indicativo de perda. Se não há indicativo de perda, pessoal, então não há necessidade de fazer não há necessidade de formalizar, tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Formalizar, tá vendo? Ó, uma estimativa, né? Então, você não tem, não requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável. Então, isso aqui, gente, para expediente prático, para o nosso dia a dia, é bem importante. Então, você está lá, o seu cliente, está lá no escritório. E aí você tem lá o cliente, ele reconheceu uma perda, né? Ou melhor, você tem lá digamos, um determinado ativo que você falou, puxa, isso aqui teve perda, não vai recuperar o valor, então você precisa formalizar aquilo, precisa fazer esse teste, tá?
Agora, se você identificou, o seu cliente está lá, continua trabalhando do mesmo jeito, normal, não aconteceu nada de relevante em termos de desgaste, mudança de tecnologia, então, em tese, você não precisa fazer uma obrigação formal, você não precisa formalizar essa estimativa. Tá? Isso pode até depois ser colocado em nota explicativa. Por quê? Se a norma diz que você não precisa fazer, se não houver indicação de desvalorização, então não tem o que fazer. Você não vai perder seu tempo fazendo, certo? Ó, bom, a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte se há indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver, a entidade estima o seu valor recuperável do ativo. Então, a cada final de período, gente, a gente vai ver o momento em que a gente deve fazer. Não precisa ser no final do ano, tá? É durante o ano, qualquer momento, mas desde que eu faça sempre no mesmo período. Então, você vai ver se há algum indicativo. Se teve, então você precisa recuperar o valor recuperável, estimar o valor recuperável para apurar perdas, tá? Ó, e como é que a gente identifica, então, esses itens? Ó, independentemente de existir ou não, qualquer indicação de redução ao valor recuperável, gente, aqui ele usa a palavra deve, tá? A entidade deve. Então, vamos supor, ó, você está ali, você está aplicando a norma completa, tá? Você está aplicando aqui a norma completa. A norma da pequena e média empresa é um pouquinho diferente, tá? A norma da pequena e média empresa, o que você vai fazer? Você vai aplicar esse CPC se houver indicativo. Se não teve indicativo, você não vai fazer. Aqui ele diz que a gente, veja, não preciso formalizar se não houver indicativo de perda, tá? E se houver indicativo, então eu preciso formalizar. Mas o que nós temos que fazer? Porque uma coisa é formalizar, tá, pessoal? Ter lá um relatório, pôr no papel. Outra coisa é, ó, então a empresa deve, no mínimo, testar anualmente a redução ao valor recuperável de ativos de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Muito bem, então, se nós estamos falando de ativo intangível com vida útil indefinida, eu preciso todo ano fazer o teste, tá? Aqui, mesmo que você não tenha indicativo ou não, você precisa testar. Ou se esse ativo intangível ainda não está disponível para uso, porque você pode estar desenvolvendo aí um certo intangível, tá? E você precisa testá-lo também anualmente. Outra coisa, testar anualmente o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, tá? Em combinação de negócios. Então, veja, eu preciso testar o meu ativo intangível com vida útil indefinida, o ativo intangível que ainda não está disponível para uso e o ágio, né, o goodwill. Esses eu preciso testar anualmente, independentemente de haver ou não indicativo de perda, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Suave aí, dúvidas? Fácil, né, gente? Isso daí, né? Tranquilo. Muito bem. Olha só. Quando a gente vai fazer esses impairment aí, a gente precisa, então, buscar, digamos assim, evidências, né? Indicação de que esse ativo tenha sido desvalorizado. Então, isso a gente vai ter que fazer. Então, ou seja, para eu saber se ele foi desvalorizado ou não, se eu preciso reconhecer uma perda ou não, então eu preciso buscar indicações disso. E eu tenho duas fontes para isso, pessoal. Fontes externas e fontes internas. Eu tenho essas duas fontes, né? Eu tenho esses dois, digamos, procedimentos que nós devemos observar, tá? Para poder, então, fazer aí o impairment, tá bom? Que é o seguinte, vamos lá. Bom, a fonte interna, pessoal, desculpa, a fonte externa, né? São fontes que a gente busca fora da empresa. Então, são observações externas, não é nada que você tenha ali na empresa, é o que você vai buscar fora. Ele vai dar exemplos aqui, enquanto que as fontes internas é aquilo que você observa dentro da sua empresa. Tá? Então, externas você vai buscar fora, internas você vai buscar ou pegar dentro da empresa, que é mais fácil, tá? Então, as fontes externas, ó, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou uso normal. Então, gente, alguém tem carro da Ford aí? Não.
os carros da Ford perderam bastante valor, né? Diminuíram aí agora, tal, por conta da saída da empresa do Brasil. Então, quando um carro sai de linha, quando um produto tem uma substituição tecnológica, enfim. Então, aquele produto que você tem na mão, muitas vezes, ele tem uma desvalorização, tá? Isso a gente vê por conta de procedimentos externos, tá? Então, a gente vê aí, ó, que ele fala, ó, indicações observáveis de que o ativo, o valor do ativo diminuiu, seja para revenda, seja para uso, enfim. Para revenda, os carros da Ford é um exemplo, um carro quando sai de linha, enfim. Quando você tem uma atualização tecnológica de um determinado item que você utiliza, então tudo isso faz com que o valor desse ativo acabe diminuindo. Só que ele fala uma diminuição significativa, tá? Ou seja, faz com que o seu valor recuperável seja inferior ao seu valor contábil. Isso pode acontecer aí de diversas formas, mas percebam que isso a gente observa no mercado, não observa internamente na empresa. Outra coisa, ó, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade, ó, ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico, legal, no qual a entidade opera ou no mercado para qual o ativo é utilizado. Então, aqui a gente tem assim, então imagina que você tem a sua empresa e por algum motivo, motivo legal, né, um motivo, como eu posso dizer, tecnológico, um motivo mercadológico, político, social, muitas vezes. Então, por conta dessas mudanças, o seu produto vai ser impactado, tá? O seu produto vai ser impactado e aí, consequentemente, você pode ter ali uma perda, você pode ter ali digamos assim, uma desvalorização desses ativos, tá? Tem vários casos nesses itens aqui, pessoal. O ambiente tecnológico é algo que ocorre muito frequentemente. Você tem um determinado ativo, e esse é um ativo, digamos, tecnológico, um ativo que está atrelado aí à tecnologia da informação. Aí sim, hein, pessoal, hoje eu estou derrubado aqui, hein? Né? A cada 10 minutos eu bocejo, poxa, tá difícil aqui, hein? Aí o negócio está complicado, né? E olha que eu não sei vocês, mas assim, essa noite até eu dormi bem, né? Mas confesso que eu tô destruído essa semana. Pessoal, semana passada eu dei treinamento. Segunda noite, terça noite, quarta noite. Segunda, das 8 da manhã à 1 da tarde, mais ou menos isso, não, das 9 à 1 da tarde. Na quinta, isso na terça e na quarta, além dos treinamentos à noite, e na sexta pela manhã, e aula no sábado. Então, puxado, né? Fora o escritório. Não, ganha pouco, né, Edu? Ganha pouco, ganha pouco. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema, né? E isso semana retrasada, semana passada, a mesma coisa. Essa semana passada agora, essa semana que está terminando hoje, basicamente, foi um pouco mais tranquila. Mas semana que vem também, mas a gente tem aí SPED semana que vem, né? Já, na verdade, o pessoal já está entregando, né? Já devia ter entregue aí. Mas vou falar, meu, corrido aí, né? Então foi uma semana um pouco corrida. E eu ainda pensei que semana que vem nós não teríamos aula, não é? Mas não é, a nossa folga é na outra semana, não é isso? Eu pensei que era semana que vem, né? Já fiquei todo feliz, né? Tava, puxa, acho que eu vou viajar, tá? Mas não é não, nossa folga é na outra semana. Olha lá, ó. Finalizou tudo ontem lá, Regilson? Eu ainda preciso fazer as minhas, né? Preciso. Aliás, pessoal, deixa eu perguntar. O processo é o mesmo, né? Quem está obrigado? Lucro real, grande porte, evidentemente, e lucro presumido. Lucro presumido, ela é obrigatória se você teve atividade, faturou acima de 1.200.000 e não distribuiu lucro, né? Se você faturou acima de 1.200.000, lucro presumido, você precisa entregar. Se você faturou abaixo, você pode usar livro caixa, não precisaria. É isso mesmo, isso continua, não é ou não? Ou mudou? Alguém sabe aí? Não. O procedimento é o mesmo, né?
Enfim. Eu acho É que que vocês lá estão... no escritório a gente entrega de todo mundo, professor, Ah, independente, né? entendi. Mas eu acho que tem um esquema também da questão da distribuição, né? Se você distribui mais que a sua base de cálculo do IR, aí você é obrigado a entregar. Eu vou ser sincero, eu entrego só o que a lei determina. Eu não entrego a lei, não. Porque se você entrega além do que a lei determina, do meu ponto de vista, tá? A gente nunca sabe exatamente o que o cliente fez. Se faltou algum documento, se faltou alguma coisa. E às vezes ele pode ter algum tipo de operação que a gente não sabe lá, você entrega, e aí você depois pô, o cliente pode até querer cobrar de você, falar que você não fez, tal. Então, quanto menos informação para o fisco, a princípio, na minha opinião, melhor. Não estou dizendo que é para sonegar informação, não é isso, mas se legalmente eu puder não informar, eu particularmente prefiro, né? Eu não sou daqueles que gostam de ficar dando informação à toa aí, né? Então, por exemplo, Faz sentido mesmo, professor. É os né? sócios lá que determinaram, né, que Não, claro, entregar de claro. todos. E só que aí uma coisa que eu falei, se vai entregar de todos, então, né, porque tem escritório que assina com procuração, né, os ECDs, né? Aí a gente assina só com o certificado do sócio mesmo ou da empresa e coloca que eles são os responsáveis, né? Mas no final das contas, o CRC tá lá, né? Não muda nada, Regilson, porque a parte contábil, o escritório é responsável, entendeu? E o CRC tá lá também, né, do sócio. Então, não muda nada, entendeu? Não muda nada. O escritório, quem fez o balanço, quem assinou, como contador, né? Porque você precisa colocar como contador, então não muda nada, a responsabilidade continua do mesmo jeito. Então, se eu puder evitar de entregar, porque eu sei que as inativas não precisam entregar, então eu não entrego. Tem gente que quer fazer de tudo, tal. Para quem faz lá na Contimática, com o meu xará lá, o meu amigão Maurício, ele sempre fala, não, tem que fazer de todo mundo, tal. Eu não sou muito partidário disso, não, tá? É a mesma coisa, tem gente que pega o celular aí. Professor, Oi? menos é mais, né? Eu acho, Eduardo, eu acho, particularmente, em termos de informação, né, menos é mais. Tem gente que pega aí o celular, acha legal, né? O cara chegou num lugar, vai lá e dá um. E como é que chama? Marca lá o lugar onde ele está. Depois vai para outro lugar, chegou no restaurante, marca o lugar onde ele está. Se você não estiver fazendo isso para alguém te monitorar, né? Porque às vezes você quer que alguém te monitore, é uma coisa. Agora, você ficar fazendo isso, dando aí as dicas de onde você está, onde você frequenta, horário que você chega, horário que você sai, né? Tem gente que fica fazendo check-in em todo local, pelas redes sociais. Só que as pessoas esquecem que está todo mundo olhando. Então você tem as pessoas que estão aí stalkeando, né? Que fala, stalkeia aí as suas redes sociais. Você tem as pessoas que estão querendo te vender. Você tem bandido olhando aí as suas redes aí, monitorando o que você faz. É um problema sério, né? Então, para mim, como o Eduardo falou, menos é mais. Realmente, menos é mais, tá? Bom, voltando aí. Muito bem, muito bem. Então, ó, nós paramos aqui. Então, o valor diminui significativamente durante o período, mais do que seria de esperar, e mudanças no ambiente tecnológico, tá, gente? É o mercado econômico, legal, então, na forma como a empresa opera. Então, a gente tem vários. Gente, olha só, eu estava lendo de manhã, antes de começar a aula, aquele Siqueira. Vocês não tem o Siqueira Júnior aí, aquele apresentador lá da Rede TV? Se eu não estou enganado, ele era um apresentador de uma TV lá no Amazonas, começou a fazer tanto sucesso, virou um fenômeno nacional lá no Amazonas, né? E todo mundo assistia o cara, e a Rede TV trouxe ele para cá. Só que é o seguinte, recentemente ele começou a fazer declarações homofóbicas, né? Ele falou como é que ele falou? Que parece que os gays, ou enfim, os É a homossexuais eram uma raça raça desgraçada. raça desgraçada. Esse foi o termo que ele utilizou. E por conta disso, o salário do cara é R$ 500 mil por mês. E ele tem um contrato de 7 anos e só cumpriu um ano até agora. E ele perdeu um monte, pessoal, um monte de patrocinador, né? Aquelas empresas que fazem a propaganda lá no jornal, no canal dele. Então, o que acontece? Então, eu, como Rede TV,
Tá? Então vejam que eu tenho uma situação, cara, uma declaração hoje do cidadão, uma coisa que a pessoa faz, já tem uma mudança no ambiente econômico, no ambiente tecnológico muito forte, principalmente nesse caso aí, por meio, vamos falar assim, um ambiente social refletindo no ambiente econômico. Então ele fez uma declaração homofóbica, uma declaração que ataca pessoas que não tem o menor sentido de fazer esse ataque, enfim, mas ele faz esse ataque e ele perde patrocinador. E o programa dele caiu a renda assim assustadoramente. Então a Rede TV muito provavelmente deve ou deveria reconhecer perdas aí, tá? Muito provavelmente. Ou o programa dele, né? A ponto dele criar uma ótica falsa lá, como se estivesse publicando na empresa dele, para falar que tem patrocinador, né? Então, para vocês verem o nível e o estágio aí do programa e do cidadão, né? Agora, pessoal, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, queria fazer até um comentário à parte aí. A gente tem muito mimimi realmente, né? Eu não sei se foi ontem ou anteontem, acho que foi anteontem ou ontem, em homenagem ao japonês, a Olimpíada, né? Naquele programa da Globo pela manhã, a Patrícia Poeta, ela apareceu vestida lá com um kimono, né? Ela fez o programa lá vestida de kimono para homenagear os japoneses, né? Por conta das Olimpíadas, enfim. Eu teve um monte de gente que se pronunciou falando que aquilo era apropriação cultural. Gente, vocês sabem o que é apropriação cultural ou não? Vocês sabem? Alguém sabe aí? Alguém sabe exatamente o que é, como é que funciona uma apropriação cultural? Não? Vocês estão aí ainda, não? Bom, eu estou perguntando isso, evidentemente, porque pegando esse gancho que a gente está falando desse apresentador, o Siqueira, né? Ele faz digamos assim, um comentário, e isso reflete no produto dele. Muitas vezes você fazendo aí digamos assim, uma apropriação cultural ou coisa do tipo, uma ofensa, ou enfim, só você se posicionar politicamente, muitas vezes você perde aí, tem gente que, vocês veem, as pessoas falam assim, puxa, eu perdi não sei quantos mil seguidores de uma única vez. A gente vai falar assim, puxa, que coisa, né? Não, mas que essas pessoas, como elas têm um número de seguidores enorme, milhões muitas vezes, elas ganham dinheiro com isso. Então, quando perde uma quantidade grande de seguidores, então você tem uma mudança no ambiente e, em alguns casos, pensando em termos profissionais, você deveria reconhecer uma perda ali. Pessoal, só para a gente não falar besteira, tá? A apropriação cultural é quando uma determinada cultura, tá, se apropria da cultura se apropria de algo que faz parte de uma outra cultura. Só que é o seguinte, nós estamos falando de uma cultura normalmente dominadora. Então, o fato de eu ser branco e quiser usar aquelas trancinhas que é característica basicamente dos negros, né, que vem da África, não sei o quê. Gente, isso não é apropriação cultural, tá? Apropriação cultural é se eu usar essas tranças têm de origem africana tal, e eu, branco, né, vamos falar assim, eu tô usando eu como exemplo aqui, mas a classe branca dominou a classe negra no Brasil por muitos anos, aí ela pega alguma coisa que é da cultura negra, usa, né, a classe branca, dominou a classe negra, aí ele pega alguma coisa da cultura negra e diz que é dele, tá certo? Eu somente usar alguma coisa de outra cultura não é apropriação cultural. E aí a gente vê essas pessoas mal informadas, qualquer coisa, então agora eu não posso usar um kimono, né, para homenagear porque eu sou, digamos assim, estou me apropriando culturalmente, pelo amor de Deus, tá? Então, só tô falando isso porque achei, nossa, é um mimimi demais. Então, só para a gente entender. E, evidentemente, pessoal, quando a gente tem esse tipo de, digamos assim, hoje, né? Hoje, por conta de, às vezes, uma colocação, às vezes, uma roupa que você usa, que foi o caso desse da Patrícia Poeta, você pode levar
né, a sua empresa pode gerar, digamos assim, uma perda, e você tem que reconhecer aí uma perda, né, porque aqueles ativos não vão gerar para você o retorno que ele espera. Então, às vezes você tem uma loja que faz aí um determinado, até um determinado posicionamento político, né? Tem gente que fala assim, eu sou a favor do Bolsonaro, pô, o cara perde não sei quantas mil seguidores, eu sou contra o Bolsonaro, pronto, não sei quantos mil seguidores. E pensando em termos de empresa, muitas vezes esse posicionamento político, esse posicionamento às vezes sobre questões sociais, eu estou citando isso porque está muito aí na moda, né? Então esse posicionamento muitas vezes político, social, enfim, faz com que você possa ter que reconhecer uma perda. Por quê? Dependendo da forma como você age, da forma como você leva isso para frente, isso pode gerar perdas. Tá? Isso pode fazer, no caso do Siqueira, você vê que ele fez um comentário, enfim, minha posição aqui totalmente desnecessário, né? Mas assim, você faz um posicionamento desse, e o cara perde não sei quantos por cento acho que 70% dos patrocinadores dele, é considerável. Então, tanto no programa dele ou na Rede TV, tem que reconhecer uma perda, muito provavelmente, a ponto do cara ter que criar uma empresa falsa e fazer promoção. Pelo amor de Deus, né? Então isso mostra que o programa do cara é realmente fraco. Professor, no caso dele, acho que ele se empolgou lá porque ele tinha... ele recebe para elogiar o Bolsonaro. Isso. E aí, acho que ele se empolgou no comentário e quis dar uma esculachada aí. É meio que a pauta do Bolsonaro é essa aí, né? Homofóbica. Exatamente, então, Aí veio... Magazine Luiza, aí a galera começou a cobrar não a desvalorização do programa, mas a desvalorização das marcas patrocinadas. Tipo, vocês não vão sair, vocês vão continuar apoiando esses caras. Então, acho que as empresas, para não sofrer perda em expor a marca no programa, saíram, né? Mas assim, eu concordo com você, Edu, é exatamente isso. Mas eu acho, sinceramente, uma tremenda besteira, sabe? Porque as pessoas ficam aí falando, fazem, não sei o que e tal. Primeiro, se vocês lembrarem, recentemente a gente teve uma discussão enorme, acho que a gente até comentou na última aula, falando sobre aquela discussão de cringe. Você é cringe e tal, não sei o que, né? Então, o que é cringe? Cringe é uma gíria americana para dizer, digamos assim, coisas que quando... basicamente é quando você passa uma vergonha alheia, sabe? Você tá com uma pessoa, a pessoa faz alguma coisa e você tá com ela, você acaba meio que ficando envergonhado porque tá com aquela pessoa. E aqui no Brasil, o cringe se tornou algo velho, tal, não sei o quê. E eu vi um vídeo de uma psicóloga, pessoal, não sei se vocês, quem chegou a ver, né? O vídeo aí de uma psicóloga dizendo o seguinte, que assim, a gente tem, como se diz... A gente tem... assim, se você pega esse posicionamento dessas pessoas que ficam muitas vezes fazendo esse tipo de comentário, não é o caso de ninguém aqui, por conta até da idade, tá? Esse normalmente é um posicionamento muito comum para pessoas mais novas, tal, que é da geração, normalmente a geração Z, essa geração que nasceu do ano basicamente 2000 para cá, né? 90 e alguma coisa para cá. E aí a gente tem assim, essas pessoas escrevem textos enormes nas redes sociais, criticando tudo, só que assim, são pessoas que não pagam uma conta em casa, pessoa que muitas vezes não lava nenhuma louça em casa, não ajuda ninguém, pessoa que não trabalha, não tem nada, tudo vem dos pais, tudo é dos pais, e as pessoas acham que estão cobertas dos direitos e não sei o quê, papapá, e estão falando um monte de besteira por aí. Então a gente tem muito, mas muito esse tipo de, digamos assim, de gente, né? Então, as pessoas... E aí eu vi uma psicóloga que... Ela é uma psicóloga, se não me engano, enfim, ela esculachou. Falou assim, nós somos cringe, mas vocês hoje usam uma tecnologia que foi a minha geração que criou. As pessoas têm tudo, tal, não sei o quê, é a minha geração que criou. O meio ambiente está sendo destruído, é a geração de vocês que estão destruindo, não é só a nossa geração. Tá todo mundo destruindo, né? A Márcia falou que tem uma dessas em casa, Márcia, né? Ou seja, a pessoa não faz absolutamente nada e tudo critica, tudo, né? Enfim, é uma geração complicada. É uma geração, é pior, professor, é uma geração que não faz nada, critica e faz igual aquela que está criticando, só que ela critica para dizer que ela é...
que ela é uma boa pessoa, que ela é influente, enfim, mas ela faz igualzinha na vida. Exatamente, Daiane. A gente vê isso facilmente por essas pessoas, por exemplo, que... por exemplo, a gente vê nas redes sociais, né? As pessoas lá que ficam falando que são influencers, tal, não sei o quê. Aí a pessoa quer te cobrar um posicionamento político, a pessoa quer que você se posicione, né? Não, a pessoa fala assim, você tem que se posicionar politicamente. Se vocês verem recentemente, teve até uma briga aí com aquela menina, a Samantha Schmutz lá, que eu até gostava, mas depois quando começa com esse posicionamento político, eu nem acompanho mais. Falando que aquela atriz da Globo, também esqueci o nome dela lá, a Fernanda Paz, Juliana Paz, tinha que se posicionar politicamente. Ué, por que a gente tem que se posicionar politicamente? A gente se posiciona politicamente no voto. Eu não preciso sair por aí fazendo propaganda a favor ou contra o Bolsonaro, ou contra o Lula, ou a favor do Lula, ou sei lá, o Fernando Henrique, ou qualquer outro, o Dória, ou não, enfim. Isso não vai fazer a minha vida melhor ou pior, tá certo? E também não vai fazer a vida dessa pessoa melhor ou pior, ela tem que saber votar. Ué, se as pessoas colocaram o Bolsonaro lá, a maioria votou nele. Né? A maioria queria que ele, naquele momento, que ele fosse, ou seja, as pessoas não queriam que o PT entrasse no governo, simples assim. E não adianta falar que não, porque se o PT perdeu a eleição é porque o pessoal não queria o PT. Pode ser que na próxima eleição o PT ganhe. Né? Mas a gente faz esse posicionamento no voto. A pessoa se posiciona, na minha opinião, tá? Se ela quiser, eu não sou obrigado. Isso é democracia. As pessoas, né, Daiane, quer saber muito de democracia, fala de democracia, mas não age democraticamente. A pessoa quer que você se posicione. E isso é ditadura. A pessoa vai falar o que você tem que fazer. Se não é democracia, então eu posso me posicionar, não é? O professor, Oi. agora aqui na minha cidade, os vereadores estão querendo que seja exposto o nome do pessoal que vai tomar a vacina, para, como se dizer, para ficar como fala? Ai, me fugiu a palavra agora. Eu sei que em vez deles procurarem coisas melhores para fazer, eles ficam procurando coisas de politicagem. É. E são políticas que não agregam nada, não agrega absolutamente nada, não ajuda a nada. A única coisa que eu sou a favor, Exatamente. né? A única coisa que eu sou a favor, nesse caso das vacinas, por exemplo, porque veja só, a mesma coisa. Eu tomei vacina desde criança, a gente falou isso na última aula. Quando você era criança, né? Até o Edu deu risada lá. Você chegava lá, não dava nem tempo, o cara levantava sua camisa, vinha com o revólver lá o revolvinho, né? E puf, 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 já era. Você saía de lá chorando, não dava nem tempo de você. Aí a mãe falava assim, né? A mãe falava assim: não, vamos lá tomar a vacina. Vai, é gotinha, é gotinha. Quando você chegar lá, você abria a boca, vinha com o revólver no seu braço e você saía chorando. Hoje em dia, as pessoas ficam: não, essa vacina não dá, essa vacina não dá. Eu acho ridículo. Aí as pessoas hoje, todo mundo é especialista em vacina, né? Sommelier de vacina, né? Até criaram o termo aí, o sommelier de vacina. Pelo amor de Deus, eu sou a favor do seguinte: o cara não quer tomar vacina, vai para o fim da fila. Espera todo mundo tomar. Quando sobrar, você toma. Agora, fica lá, não, porque eu quero da vacina A, da vacina B ou da vacina C, a não ser que você tenha algum tipo de restrição, algum tipo de rejeição, sei lá, algum tipo de, né? Aí tudo bem, mas fora isso, agora expor também o nome das pessoas não tem, né, Márcia? Não tem o menor sentido, né? Enfim, tem que fazer igual em Minas, eu comentei da outra vez. Não sei se está funcionando bem, vou até pesquisar depois, mas é assim: o cara, tal data, tal idade é aquela vacina. Então, por exemplo, tal idade é a vacina da Janssen, ou da Coronavac, ou da Pfizer. Então, quando chegar lá no dia da vacina, qualquer posto que você for, se você tiver aquela idade, você vai tomar aquela vacina. Não, eu vou daqui uma semana porque eu tomo outra vacina. Não, aquela idade é aquela vacina, não interessa o dia. Se for agora, daqui um mês, daqui 3 meses, vai ser a mesma vacina. Entendeu? Então, porque aí ele disponibiliza a vacina que ele tem na hora. Às vezes o governo manda a vacina A, na outro lote manda a vacina B, enfim, né? Mas é isso. Não, mas a questão aqui não é qual vacina que a gente vai tomar. A questão aqui é porque a cidade está bem devagar a vacina, agora que a gente vai entrar na faixa dos 30 anos.
Só que eles não veem que é o Estado que manda a vacina para o município, e não o prefeito que tem a obrigação de comprar, né? Então, É, isso daí já é tudo politicagem, porque os contras do prefeito ficam em cima disso daí. não, mas isso é o governo, na verdade é o governo federal, né? O governo federal manda para Sim, os estados mandar e para os os estados municípios, para o né? município. Então, mas é por isso que eu falo, a gente fica perdendo tempo com política, né? Essas pessoas ficam pensando politicamente correto e tal. Mas vejam que esse tipo de procedimento, pessoal, atualmente tá tanto assim, mimimi, tá tanto não sei o quê, que uma palavra errada que você fala, automaticamente você pode ter que reconhecer perda na sua empresa. Um posicionamento, a princípio, que você toma, que você pode até achar correto, tá? Mas pode não agradar essa maioria, como a própria Márcia falou, a Daiane, essas pessoas, digamos assim, que se acham aí os conhecedores, os politicamente corretos, tal. Eu acho engraçado, você vê, por exemplo, aquela menina Greta, né? É Greta, não sei das quantas, acho que não sei se ela é americana, enfim, que fala do meio ambiente, vocês já viram? Então, tudo bem, é legal, a menina é ativista, tal, não sei o quê. Pô, mas a menina, o que ela já fez pelo meio ambiente? E assim, se você pensar em termos de... as pessoas falam, né? Ah, precisa salvar a Amazônia, tá? Só que as pessoas lá não têm emprego, as pessoas não têm comida, as pessoas não têm... Então, o que essas pessoas fazem? Vão cortar madeira para madeireiro porque precisa sobreviver. Então, eles querem salvar as árvores, mas não se preocupam com as pessoas que não têm o que comer, com as pessoas que não têm remédio, com as pessoas que... Entende? Então, há uma mudança, né, do ponto de vista de valor. Hoje, uma árvore, pessoal, vale mais do que um ser humano, tá? Hoje, gente, uma árvore vale mais do que um ser humano, porque se você cortar uma árvore nativa, você comete um crime inafiançável. Então, você corta uma árvore, você vai para a cadeia sem direito à fiança, você vai ficar preso até o julgamento. Enquanto se você meter bala num cidadão aí, matar um cara no meio da rua, você paga uma fiança às vezes nem paga a fiança, você faz lá um termo consubstanciado que eles chamam e você responde liberdade. Então, vejam a mudança de valores que nós temos na nossa sociedade hoje. É um negócio muito sério, na minha opinião, né? E não sei lá fora não é bem assim, né? Mas aqui no Brasil é uma coisa impressionante, né? Então, se você fizer mal para um cachorro na rua, por exemplo, não estou falando que tem que fazer nem só a favor, tá? Muito pelo contrário, a gente tem que proteger. Mas assim, tem gente que protege mais um animal do que protege um ser humano. Poxa, os dois são importantes, mas entre a vida de um cachorro e a vida de um ser humano, eu optaria pela vida do ser humano, que eu acho particularmente mais importante. Se eu puder salvar as duas, ótimo, vamos salvar as duas. Mas no momento em que você teria que escolher, eu vou escolher o ser humano, não é? Não sei o posicionamento de vocês, mas veja, às vezes eu posso estar falando um posicionamento, esse meu posicionamento, a Daiane Farias está falando assim, poxa, esse professor é xarope, eu prefiro cuidar de cachorro, né? E tem muita gente que faz isso, gente. Eu vi no prédio que eu morava, que eu tinha um apartamento na praia, tinha um síndico lá. Uma vez a gente encontrou com ele na portaria, na verdade estava conversando, ele estava com 2 cachorros lá, ele falou assim, eu prefiro gastar um monte de dinheiro com os cachorros do que dar dinheiro para vagabundo na rua, um negócio assim, entendeu? Pessoal, as pessoas que estão na rua, morando na rua, às vezes dão medo na gente, tal, né? Tem gente que é... Mas assim, ninguém tá lá normalmente por opção. Tem gente que tá por opção, tem gente que tá por opção. Mas tenho certeza que se essas pessoas tivessem condição de ter uma vida melhor, elas não optariam por morar na rua, por comer lixo, por passar frio. Vocês estão em casa agora agasalhado aí, então, ó, tô de blazer aqui, a gente tá agasalhado. Eu dormi essa noite bem agarradinho lá com meu filho, né? Que ele dorme na cama com a gente, atrapalhando lá, não consigo nem me mexer, e cheio de cobertor. Olha que bênção, pessoal. Isso é uma bênção, isso é um milagre na nossa vida todos os dias e que a gente não percebe. Já pensaram as pessoas que estão dormindo na rua e que não tem sequer um cobertor desse? Tá passando frio? É complicadíssimo, gente, nesse frio, né? Enfim, mas as pessoas muitas vezes se preocupam com algo que, digamos assim, um politicamente correto, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí eu posso gerar uma perda. Vou perder aluno porque eu me posicionei do jeito A ou B, tá? Então, gente, esse tipo de posicionamento, esse tipo de mudança no ambiente tecnológico, mercado, econômico, legal, tá?
O legal também acontece muito, pessoal. No Brasil é uma coisa impressionante. A gente tem aí, digamos, pessoal aí do Supremo Tribunal Federal que muda de posição constantemente. Então, às vezes você tem um determinado posicionamento e isso muda. Se você pega o próprio, pegando o gancho de política, o Lula, ele era inelegível há um tempinho atrás, agora é elegível, provavelmente vai ser o próximo presidente do país, muito provavelmente. Então, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu estou dizendo assim, como é que fica a cabeça de um investidor, né? Você é um empresário. Porque a gente tem o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, você tem uma vida inteira, depois, de repente, não é mais. Ou, às vezes, você tem um determinado posicionamento que fala assim, ó, isso aqui tem que ser assim. Aí você vai lá e faz daquele jeito. Depois de um tempinho, não pode mais ser assim. Então, esse tipo de procedimentos legais que ocorrem nas empresas, né, mudam. Há um tempinho atrás, pessoal, a gente estava discutindo aí a questão do imposto de renda, aí, né, essa, como é que chama? Aquele reforma tributária que o Guedes mandou para a Câmara dos Deputados. Muito bem. Aí, nos grupos que eu participo aqui de professores, tá, os caras já discutindo, já falando qual que seria, sabe? Uma discussão gigantesca. Bom, aí já perdeu força aquilo, já tem uma proposta do outro deputado que já muda tudo, né? E você nunca sabe, a gente nunca sabe, a gente nunca tem um posicionamento. E outras vezes você tem algo que pode ser feito de um jeito, e aí no posicionamento oficial é de outro jeito. Para vocês terem uma ideia, essa questão legal, né? Você, por exemplo, eu não posso, na prática, pessoal, a gente não pode contratar um estagiário se ele não estiver estudando, fazendo faculdade. Então, como é que eu vou pegar uma pessoa para trabalhar aqui comigo, uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa que não tem nem formação, e vou pagar o piso salarial de uma pessoa que já está trabalhando na área ao mesmo tempo? Vocês concordam? É difícil, mas aí a lei fala assim, não, você não pode pegar o estagiário se ele não estiver estudando, ou o menor aprendiz, ele tem que estar ligado a ele tem que estar ligado aí a alguma entidade, não é? Então, é difícil. Como é que você vai dar emprego para uma pessoa dessa? Por quê? Porque você tem um posicionamento e isso muda com uma certa frequência. Consequentemente, o risco aumenta bastante. E esses riscos podem gerar perdas, pessoal. Esse risco pode gerar perdas aí, porque ele está mudando o nosso ambiente, né? Nosso ambiente legal. Assim, isso nas mais diversas áreas, tá, pessoal? Então, bem complicado isso daí. Outra coisa, ó, taxa de juros, ó. Então, ó, as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período. E esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em uso de um ativo em uso e diminuirão significativamente o valor recuperável desse ativo, tá? E aqui embaixo, ó, o seio deles tem muita ligação, ó. O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor das suas ações no mercado. Vejam esses casos, se a gente pegar esses comentários que nós estamos falando, eu estou dizendo assim, ó, então vamos lá, o presidente Bolsonaro muda uma determinada política, faz a bolsa cair, né? Ou faz a taxa de juros aumentar, ou faz a taxa de juros cair. Então, quando você tem essa flutuação muito grande, isso pode afetar o meu negócio. Então, por quê? Eu vou trazer, para calcular o meu valor em uso, eu vou trazer esse ativo a valor presente, e se a taxa sobe muito, o meu valor presente vai ficar baixo, ou vice-versa, tá? E isso pode efetivamente afetar os meus ativos e, consequentemente, eu ter que reconhecer uma perda. Vejam, pessoal, esse último tópico aqui, ele fala assim, quando o valor do patrimônio líquido, né, as ações, né, por exemplo, que você negocia na bolsa, em tese, elas são maiores do que o nosso valor contábil, né, em tese. Quando ocorre o oposto de você ter uma queda muito grande no valor das ações e elas ficarem abaixo do valor de mercado, ou melhor, do valor contábil, então, valor de mercado abaixo do valor contábil, é um forte indicativo de que essa empresa tem perdas. Tá? Vocês lembram recentemente o caso da Coca-Cola, lá com o Cristiano Ronaldo. Tá, pessoal? Ele simplesmente tirou a garrafa de Coca-Cola, colocou no canto, pegou uma garrafinha de água e fez, né, um sinal de que tinha que tomar água. Isso daí fez com que as ações da Coca acho que caíssem 40 milhões, sei lá, um negócio assim. Caiu um valor absurdo, tá? Por um simples gesto que o cara fez. Eu não sei se foi só isso,
mas os especialistas dizem que foi isso. Agora, para vocês terem uma ideia de como essa questão de posicionamento interfere nas empresas, tá? Então, ele simplesmente tirou, ele falou que não dá refrigerante para os filhos tomam água, tomam suco, não tomam refrigerante, né? Mas a empresa de refrigerante é a patrocinadora do evento. Então, vejam que o posicionamento dele fez com que as ações caíssem. E se caírem num valor abaixo do valor contábil, então a Coca-Cola deveria reconhecer uma perda, tá? Então percebam, gente, que o efeito que tem algumas ações que às vezes a gente nem imagina que possam ocorrer, tá? Então isso é complicado, tá? Isso gera realmente bastante perdas aí, né? E aqui a gente tem fontes internas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem várias aqui. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, fontes internas, né? Essa é a primeira. Opa, peraí. Externas, internas. Tá bom. Gente, faltam aí 2 minutinhos para a gente fazer a nossa paradinha, né? Então vamos parar aí os 20 minutinhos, das 10 às 10h20, e aí a gente volta nas fontes internas, para a gente não quebrar no meio aí do assunto, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí? Certezas? Muito bem. Então tá bom, pessoal. Então até daqui a pouquinho, tá? Eu vou sair da sala, fechar para ela começar a fazer a renderização do vídeo. Depois a gente volta aí no mesmo link, tá bom? Até daqui a pouquinho.